Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 59 do capítulo 18 do volume 2 do livro Fundamentos de Física, nona edição do Resnick e do Halliday. Essa questão corresponde à questão dentro do capítulo de temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica, em especial envolvendo conceitos sobre mecanismos de transferência de calor, condução. A questão 59 diz o seguinte: na figura há duas barras retangulares metálicas de mesmas dimensões e feitas da mesma substância são soldadas pelas faces de menor área e mantidas a uma temperatura T1 igual a 0 graus Celsius do lado esquerdo e uma temperatura T2 igual a 100 graus Celsius do lado direito. Em 2 minutos, 10 joules são conduzidos a uma taxa constante do lado direito para o lado esquerdo. Que tempo seria necessário para conduzir 10 joules se as placas fossem soldadas pelas faces de maior área, como mostra a figura B? Então, como eu estava a mencionar, essa questão envolve conceitos de condução e os conceitos que serão aqui utilizados é a relação da taxa de transferência de calor com o tempo, com a área, o comprimento e a variação de temperatura. E ter noção com relação ao fato de que essa taxa é diretamente proporcional à área. Então, quanto maior a área da secção transversal, maior será essa taxa. Quanto maior o comprimento, menor essa taxa, porque a taxa é inversamente proporcional ao comprimento. Então, nós analisaremos a situação da figura A e analisaremos a situação da figura B. Note que a questão não menciona sobre as dimensões do sistema, mas podemos utilizar letras para cada um dos lados dessas barras retangulares e fazendo a razão entre as taxas para o sistema A e para o sistema B, seremos capazes de determinar a taxa do sistema, a situação B em termos do A, e como a questão deu que no sistema A são conduzidos 10 joules em 2 minutos, então com essas duas informações somos capazes de determinar essa taxa por sistema em A. E encontrando P de B, a taxa, como função de P de A, então substituindo a taxa de P de A, encontramos P de B. Então é isso que nós faremos para determinar a taxa no sistema da figura B em termos do A. Então vamos lá, analisando cada uma das situações separadamente. Primeiro, para a situação da figura A. Então, temos que o P de A, essa taxa da quantidade de calor por unidade de tempo, é igual a... Como os dois sistemas, como as duas barras são formadas pela mesma substância, então o que temos aqui é como se fosse uma barra única, tá certo? De comprimento 2α. Notem que cada porção aqui, elas são iguais, as porções são iguais, então os comprimentos são 2α, e a área da secção transversal vai ser o que eu rotulo como beta vezes gama. Então, essa é a área da situação A, o A de Azinho. Então, P de A vai ser K, o coeficiente aí, a condutividade térmica, né? Vezes a área, ΔT, dividido por LA. Onde, como eu mencionei, a área será beta vezes gama, o comprimento total da barra, no caso, 2α. Para a figura B, o que temos é que, para a situação B, temos que P de B vai ser igual a K. O K é o mesmo, né? Porque são no item A e no item B, o que tem de diferente é apenas que a forma como esse conjunto foi constituído, né, em vez de colocar juntando pelas faces menores, agora eles estão sendo juntados pelas faces maiores. Então, na verdade, a substância no item A e no item B
e de ambas as porções em cada uma das situações A e B são idênticas, então é o mesmo K, a mesma condutividade térmica. Então teremos aqui P de B igual a K, a área da situação B, ΔT, que é a mesma variação de temperatura, né, o T2 e o T1 aí envolvidos, sobre L de B. Mas agora, notem que o L agora vai ser quem? Só alfa, né? Porque a transferência de calor aqui é nessa direção. É nessa direção. Então, antes o comprimento L de A era 2 alfa, agora o L de B é só alfa. E a área, então o comprimento diminuiu e agora a área aumentou. Então, consequentemente, o que teremos é que essa taxa na situação B vai ser maior do que a taxa na situação A. Então, destacando quem é essa área e quem é esse comprimento, né? A área da situação B, como aqui representado na figura, ela vai ser base vezes altura, base gama vezes altura, 2 beta. E o comprimento agora o LB vai ser apenas alfa. Então, para encontrar P de B em função de P de A, podemos fazer a razão, né? Então, vamos calcular a razão P de B por P de A, utilizando essas expressões aqui e essa com os A's e L's para a situação A e B, como aqui circulados. Então, fazendo essa razão, temos o P de B, né? K de B ΔT dividido por LB, e o P de A é K de A ΔT L de A. Mas como ele está no denominador, vai ser o inverso disso. Então, multiplicado por LA dividido por K de A ΔT. Os K's e os ΔT são iguais, então a gente pode cortar aqui. E o que vai sobrar é A de B LA dividido por LB A de A. Então aqui temos isso. E agora podemos substituir esses valores aqui, tá certo? Substituindo esses valores, nós encontramos quem? O A de B, tá aqui, 2 gama beta, o L de A, 2 alfa. O A de A, beta gama, e o L de B, alfa. Tá certo? Então, tanto no numerador quanto no denominador, o que temos é alfa, beta e gama. Então, esse camarada corta com esse camarada corta com esse camarada corta com esse, dando a resposta de 4. Então, P de B é igual a 4 P de A. Tá certo? Então, como eu mencionei no começo da questão, o procedimento como eu ia adotar para resolver, agora eu vou encontrar o P de A. E o P de A é fácil de ser encontrado porque a questão menciona que 10 joules são conduzidos com um intervalo de tempo de 2 minutos. Então, para a situação A. Então, como a questão menciona, né, na situação A, temos que o P de A vai ser a razão, né, da variação de calor, da variação de tempo. E a questão dá que é os 10 joules dividido por 2 minutos, transformando os minutos em segundos, isso dá 120 segundos. Então vai ser 10 dividido por 120, isso vai dar 1/12. Então isso dá 1/12 watts. Então basta substituir essa expressão nesta aqui para encontrar o P de B. A taxa na situação da figura B. Então substituindo para a situação B, como o P de B é 4 P de A e P de A é 1/12, isso vai dar 1/3 watts. Tá certo? Então, agora determinamos a taxa na situação A, a taxa na situação B, calculada em termos de A, notando que na figura B o comprimento diminuiu pela metade e a área aumentou, né? Então, na situação B, a taxa maior, como encontrada, vai ser 4 vezes da situação A. E a questão, ela pede que tempo seria necessário para conduzir os mesmos 10 joules, né, na situação da figura B. Então, utilizaremos essa mesma expressão agora para a figura B para calcularmos o tempo. Então, o P de B é igual a ΔQ sobre ΔT,
temos o P de B calculado anteriormente, 1 sobre 3, e queremos determinar o tempo. Então é fácil de ver que só multiplicar ambos os lados por ΔT, 3 ΔT, e encontramos que ΔT é igual a 30 segundos, que é meio minuto. Isso corresponde ao quê? Isso corresponde que leva-se 30 segundos para transferir a mesma quantidade de calor, né, que são os 10 joules, se as placas fossem soldadas como na figura B. Então é isso, pessoal. Encontramos o que a questão pediu, que é o intervalo de tempo na situação da figura B. E para tal, o que precisamos, os conhecimentos prévios necessários, é como é que é a taxa de transferência de calor no processo de condução e a sua relação com a área e comprimento das amostras, tá certo? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.